Os átomos no seu corpo têm idades variadas. Alguns são formados recentemente através da ingestão de alimentos e água, enquanto outros podem ter existido por bilhões de anos, desde a formação do universo. Do ponto de vista da física quântica, a idade dos átomos que compõem seu corpo pode ser mais antiga do que sua data de nascimento. Isso ocorre porque os átomos que você possui podem ter existido em várias formas e locais ao longo da história do universo antes de se reunirem para formar você. Portanto, sua idade, considerando os átomos que o compõem, pode ser muito mais antiga do que a idade que você normalmente considera. Os átomos são extremamente resilientes e persistentes. Ao longo do tempo, eles são reciclados e reutilizados em diferentes formas e locais no universo. Por exemplo, átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e outros elementos essenciais para a vida podem ter passado por vários processos, como estrelas morrendo, supernovas, formação de novas estrelas e até mesmo terem sido parte de outros organismos vivos. Esses átomos podem eventualmente se incorporar a você através da comida que você come, da água que você bebe e do ar que você respira. Mesmo que os átomos estejam em constante movimento e mudança, eles podem permanecer intactos o suficiente para fazer parte de você. A vida útil de um átomo pode variar significativamente dependendo do elemento e dos processos pelos quais passa. Alguns átomos são extremamente estáveis e podem durar bilhões de anos, enquanto outros são mais instáveis e se desintegram em questão de segundos, minutos ou dias. Por exemplo, átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, que são fundamentais para a vida como a conhecemos, podem existir por bilhões de anos, passando por vários ciclos de reciclagem no universo. Já átomos de elementos mais pesados, como ouro, urânio e plutônio, podem ter meias-vidas muito mais curtas e desintegrar-se em um período de tempo muito menor. Portanto, não há uma resposta única para quanto tempo um átomo pode existir, pois depende de uma variedade de fatores, incluindo sua estabilidade intrínseca e os processos pelos quais passa ao longo de sua história. Alguns átomos presentes no seu corpo podem ter a mesma idade que o universo, que é estimado em cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso ocorre porque elementos como hidrogênio e hélio, os dois elementos mais comuns no universo, foram formados logo após o Big Bang. Esses átomos foram reciclados ao longo do tempo e podem ter feito parte de várias estrelas, planetas e até mesmo organismos vivos antes de se unirem para formar você. Portanto, alguns dos átomos em seu corpo podem ter a idade máxima do universo. A ideia de uma reencarnação quântica é uma especulação interessante, mas atualmente não há evidências científicas para apoiá-la. A consciência é um fenômeno complexo que ainda não é totalmente compreendido pela ciência, e sua relação com a física quântica é objeto de debate e especulação. Embora os átomos que compõem nosso corpo possam ter existido por bilhões de anos e terem passado por várias formas e locais no universo, não há uma conexão direta entre a idade dos átomos e a consciência. A consciência é um produto complexo do funcionamento do cérebro humano e de seus processos neurais, e não está claro como ela poderia estar relacionada à idade dos átomos. Enquanto a física quântica levanta questões intrigantes sobre a natureza da realidade e da consciência, a ideia de uma reencarnação quântica permanece no reino da especulação e não tem base científica sólida. A reencarnação de átomos não é um conceito científico no sentido tradicional. No entanto, é um fenômeno real na medida em que os átomos são reciclados e reutilizados ao longo do tempo no universo. Átomos que compõem nosso corpo podem ter sido parte de outras formas de vida ou até mesmo de objetos inanimados anteriormente. Esse processo de reciclagem de átomos é bem compreendido pela ciência e ocorre através de vários processos, como a formação e morte de estrelas, a liberação de elementos durante explosões estelares,
a formação de novos planetas e a incorporação de átomos em organismos vivos através da alimentação e da respiração. Portanto, enquanto a ideia de reencarnação de átomos pode não ser discutida comumente na comunidade científica usando esse termo específico, a ideia de que os átomos são constantemente reciclados e reutilizados é um fato científico bem estabelecido.